Estamos de volta no Conexão Universitária. Eu estava interrompendo o Fábio Sesnick, dizendo, bom, então vamos fazer um pequeno intervalo e aí você continua me dizendo como é que é. Então, a sensação de pertencimento, conforme a programação, mais do que conforme o preço. Segue, exatamente. por favor. Eu acho que esse pertencimento, quer dizer, das pessoas não só pagarem, claro, um preço acessível para poder entrar, porque claro que o preço ele gera inacessibilidade total se você não conseguir pagar por ele, mas ainda que o preço seja acessível, você precisa apropriar aquilo como seu. É uma sensação agora que até um problema, por exemplo, eu vi uma discussão no SESC de São Paulo, que eles estavam discutindo a unidade do Belenzinho, né? Quer dizer, o SESC abriu a unidade do Belenzinho. Mas recente, né? Recente, num espaço da cidade, numa região da cidade que tem uma carência absoluta por equipamentos culturais, esportivos, etc. E eles estão tendo um problema relacionado à forte demanda, quer dizer, hoje tem fila para nadar lá, porque imagina, todo mundo quer nadar, e um problema de educação da pessoa para adquirir aquele espaço como o seu, né? E aí eu acho que tem essa coisa, vai levar o rap lá para dentro, mas claro, não pode rasgar a poltrona. Claro. Sim, quer dizer, claro, ele ainda tem mais que acabou de ser reformada, pelo amor de Deus. Tem que apropriar aquilo como um espaço dele, tem que zelar por aquilo, né? Então eu acho um negócio interessante, é um desafio grande, né? E isso a gente vê que a cidade, às vezes você fala, não, o povo não é educado. Mas se o povo não é educado, por que o metrô é tão limpo, por exemplo, né? Porque as pessoas apropriaram aquilo como um espaço próprio, as pessoas respeitam o metrô, as pessoas utilizam, eu utilizo o metrô, vou para os lugares, quer dizer, então por que não se apropriarem também de outros lugares com a mesma educação, né? Quer dizer, isso é um desafio para o gestor. E o próprio SESC tem uma experiência muito interessante, que é o seguinte, a manutenção interna do SESC é impecável. E uma vez eu vi um gerente me dizer que era fundamental manter a manutenção impecável, porque se uma torneira se quebra e você a substitui imediatamente, nada mais ocorre. Porém, se a torneira se quebra e você não substitui essa torneira imediatamente, dali a pouco aparecem mais duas quebradas. E dali a pouco todas. Essa coisa é um contágio, né? E no metrô também existe uma manutenção impecável. O problema, me parece ser, e aí tem uma questão interessante, é que a cidade adquiriu uma dimensão, não é mais metrópole, né? Megalópica, né? Assim, uma megalópole. Então, a memória me vem os relatos, eu nunca fui, mas os relatos que eu ouço de Tóquio. Em Tóquio dizem que as residências não são muito amplas, porém os equipamentos culturais, os parques, os espaços públicos são de uma amplidão e de uma generosidade muito grande. Então a questão aqui em São Paulo também me parece ser adequar, principalmente o investimento público, porque o municipal que foi feito em 1911 foi feito por uma cidade que tinha quantos habitantes? Em 1900, São Paulo tinha 30 mil habitantes. Pois é. Incrível, né? Incrível. Quer dizer, ela deu um salto gigantesco e então esses espaços eles não dão absolutamente... Aliás, o último salto cultural de São Paulo, dos anos 80 para cá, né, que deu mais modernidade e deu muito acesso. Realmente houve uma demanda, a demanda cresceu enormemente. Um espaço, como você está contando agora, um espaço como o SESC Belenzinho, tão enorme, ao mesmo tempo, já com filas, né? O poder público talvez precisasse, não sei, antecipar essa tendência, criar você acha que é uma necessidade de um novo municipal adequado a esse século XXI, dado já... Há uma pressão, o novo centro pode ser isso? São Paulo é uma das cidades mais bem equipadas culturalmente que eu conheço. Você, na verdade, você tem uma demanda, não, você tem uma oferta de equipamentos culturais fantástica, né? Fantástica, é uma coisa que é difícil de você mapear. Então, os guias culturais da cidade têm que selecionar o que vão apresentar porque eles não conseguem abraçar toda a programação cultural da cidade. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, existe sim espaço para um outro teatro do porte do municipal. Ou maior, porque é impressionante. O SESC Belenzinho é gigantesco. Claro.
Agora, essa que é a questão. Como municipal, já centenário, já vetusto, né? Como é que esse municipal esse venerável municipal pode se adequar a esse? Você acha que é pela programação, Fábio? Você estava falando que deve ser pela programação? Eu acho que é um dos caminhos. Acho que um dos caminhos é o recorte da programação, essa questão o acesso, que é uma coisa que já está sendo feita em termos de valor de ingresso. Eu acho que é uma questão também de você trabalhar ao longo do dia com o teatro, muito com projeto de escola, etc., porque a gente precisa formar a geração do futuro, né? Formação de plateia, né? Formação de plateia. Então, acho que é verdade, que também implica na questão do horário, né? Porque não precisa ser só usado de quinta a domingo à noite, né? Não, claro, você pode usar muito de dia. Muito pelo contrário, né? Ele deveria ser usado de segunda a segunda. Nos horários menos procurados. Imagina, né? Se você formar uma geração ali dentro que se habitua a ele, né? Quer dizer, com crianças participando e tal, quer dizer, daqui a alguns anos você terá adultos que têm uma sensação de pertencimento em relação ao municipal que grande parte hoje da população não tem. Então, acho que tem alguns desafios aí, que é um desafio dos equipamentos culturais em geral, mas especialmente municipal, tem esse estigma, né, talvez da construção pelos barões e tal, que acabou isolando um pouco ele a um determinado tipo de casta social, né? Então, acho que ele ficou essa coisa empolada, numa redoma, né? Agora, o que você está falando me recorda também uma coisa muito interessante, que, de alguma maneira, esses equipamentos poderiam gerar uma espécie de onda concêntrica a partir do local onde eles estão instalados, de modo que eles expandissem a sua qualidade arquitetônica e qualidade espacial para a rua. Ou seja, ao lado do municipal existe uma praça muito interessante que desce para o Anhangabaú, mas interrompida por uma avenida, e em frente também. Eu acho que de certa maneira, mas o calçadão de certa maneira já vai por aí. Esses espaços, a Sala São Paulo, municipal, poderiam, já que eles não eu acho muito interessante o projeto do Auditório Ibirapuera, um aspecto do projeto, que é o fato que uma das paredes do auditório, do fundo do palco, se abre e, de repente, você pode transformar o parque em toda a plateia. E, claro, guardadas as devidas proporções, eu acho que esses espaços poderiam de alguma maneira, desenvolver um contágio de qualidade espacial para o contexto urbano, eu não sei se isso é viável hoje numa trama urbana tão complexa quanto a de São Paulo. Eu tava olhando outro dia o projeto, tem um endereço ali no centro onde você pode olhar aquela coisa do projeto Nova Luz, né? Que eles estão reformulando ali todo aquele quadrilátero ali que pega a Avenida Rio Branco e o pedaço que vai ali até a Sala São Paulo. Então, quer dizer, que é um pouco uma extensão daquele centro, né, que vem municipal, Pinacoteca, e a extensão disso é justamente a Nova Luz. Mas prevendo construir calçadas, prevendo construir grandes centros culturais e salas de concerto que vão se apropriar de prédios históricos dessa região, que é um projeto que parece aí que se desenvolve para os próximos 5 ou 10 anos. Ele está funcionando, inclusive o próprio dimensionamento das ruas e tal, para criar áreas de passeio mais largas. Na verdade, isso nos leva a um questionamento de outros programas aqui do Conexão, que é o questionamento do próprio transporte por automóvel em São Paulo, porque essas áreas deveriam ser basicamente áreas de pedestres ou de ciclistas, né? Exatamente. Para que elas pudessem ter qualidade espacial, né? Exatamente. Acho que a gente tem isso tudo já. Quer dizer, você tem um grande programa já de bicicleta surgindo nos metrôs, né? Eu mesmo de vez em quando pego uma bicicleta que você sai e pode devolver em qualquer estação, que é um projeto muito interessante. E essa agora coisa com essa apropriação da Nova Luz, talvez você possa ter o São Paulo passar e se transformar no que todas as outras capitais europeias, ou assim, o centro como o lugar mais valorizado da cidade, né? Quer dizer, de você poder andar à noite, de você poder frequentar um restaurante no centro. Então você vê um concerto na Sala São Paulo, atravessa a rua e vai ali num restaurante na região da Nova Luz e tal. Coisa que hoje é perigosíssimo, né? Se você andar ali, você vai ser assaltado. Não, mas é muito interessante isso que vocês estão colocando, porque, de uma certa maneira, o que eu percebo entre as palavras é que, na verdade,
existem algumas coisas na cidade que estão, digamos assim, em estado de gestação. A gente já percebe qual seria a bela tendência. Não quer dizer que ela vai se realizar, né? Mas a bela tendência dá para perceber, né? Você consegue visualizar um calçadão iluminado, seguro, aonde esse comércio... Porque é engraçado que os comerciantes reclamaram muito da degradação do centro. E aonde, digamos, esse comércio pudesse reflorescer, né? Não precisa criar um shopping murado e vigiado para que as pessoas andem... agora nem mais seguras, porque tem assalto em joalheria. Mas, enfim, né? Mas não precisa criar isso. Você pode criar um espaço público e histórico, que ele em si seja um espaço. Você estava falando que a exposição municipal é pedagógica, mas o próprio passeio, um belo passeio pelo centro de São Paulo, deveria ser um passeio histórico, pelo menos pela história do século XIX, da cidade, não sei. Claro. O centro da cidade, o centro de São Paulo, eu vejo um pouco como você... O exemplo que você usou das torneiras do Belenzinho. Na verdade, isso aí é a teoria das vidraças quebradas, né? Então, hoje você passa por é uma teoria americana, né? Que você passa num bairro de periferia e você tem aqueles galpões, fábrica com uma vidraça quebrada. No dia seguinte você vai ver que todas as vidraças vão estar quebradas. Sim. E isso vai reverberando de uma maneira negativa no entorno desse lugar e vai depauperando tudo. E isso foi até um trabalho que fez o processo todo de revitalização da violência de Nova York, de transformação da cidade de Nova York nos últimos 20 anos. Os trens de metrô eram todos grafitados, era uma violência incrível dentro das estações de metrô. E daí o ponto de virada disso foi justamente o momento em que... tomou-se a decisão de que nenhum trem de metrô saía da garagem grafitado. Então, todos os dias, eles se davam ao trabalho de repintar o trem do metrô. E daí vai criando essa coisa que é um ciclo virtuoso, né? Uhum. Então, se você tem hoje um teatro municipal deslumbrante como ele está hoje, ele está ali emanando essa virtuosidade para o entorno dele. Né? E se isso, se você transbordar isso para o Vale do Anhangabaú, para o Viaduto do Chá, e isso vai chegar até lá na Sala São Paulo, você vai ter todo dia uma cidade limpa. E você, numa cidade limpa, você não tem coragem de jogar um papel no chão. E mais feliz. Em Tóquio não tem uma bituca de cigarro no chão. Isso, quando você viaja para o exterior e as pessoas comem, você não tem coragem de jogar um papel no chão, claro. Porque não tem um papel no chão. E nós merecemos. E olha, eu faço votos que esse sonho de qualidade do Municipal Centenário, parabéns a ele, se expanda mesmo. Eu quero agradecer muitíssimo a presença. Infelizmente, o programa está terminando. Gestores públicos, vocês ouviram as ideias que falaram aqui? Então, Fábio Sesnick, Dado Mendonça, muito obrigado. O Conexão Universitária volta na semana que vem. Até lá.